Agora nós estamos entrando na última fase da vida de Jesus, que são os relatos de João. Ele vai começar a relatar exatamente os poucos dias agora, está há pouco mais de não mais do que 1 ou 2 meses da morte de Jesus. E aqui João ele vai relatar um milagre que não é relatado em nenhum dos sinóticos, ou seja, nos evangelhos que são comumente feitos de maneira que são muito similares um com o outro: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos não citam esse derradeiro milagre de Jesus, e que é o milagre mais impressionante dele. É um milagre que atesta a respeito de tudo que ele é, de tudo que ele falou no evangelho desde o seu início até agora. E ele vai citar claramente a sua última frase a respeito de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele já havia falado que ele era a água da vida, que ele era a luz do mundo, que ele era o sal da terra, ou melhor dizendo, que ele era o bom pastor. Ele já havia falado que ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus já havia falado as suas 7 declarações a respeito de si mesmo, mas agora ele vai falar a respeito de uma declaração que as pessoas ainda não tinham ouvido falar e nem sabia que existia uma declaração como essa, porque essa só podia ser feita claramente pelo próprio Deus: eu sou a ressurreição e a vida. E só que nesse texto, a gente vai tentar dividir essa narrativa em 3 partes. Peter Enns também divide dessa maneira, e a gente vai fazer dessa seguinte maneira, para que a gente possa entender essa dimensão, porque Jesus é o que ele é, ou seja, ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a própria vida. Ele não é somente a vida, mas ele é a ressurreição, o que dá a entender exatamente que Jesus tivesse invertido as palavras, não daria muito certo. Porque se ele é a vida e depois ele é a ressurreição, significa dizer que a vida uma hora chega no seu final e precisa ser trazida de volta à vida, ou seja, precisa de uma ressurreição. Mas quando Jesus ele inverte esse processo, ele diz: eu sou a ressurreição, ele está dizendo exatamente que ele está chegando num mundo onde só há mortos. E ele veio para trazer o quê? Vida. Então ele é a ressurreição, que ele ressuscita os mortos, mas ele também concede vida, de maneira que a gente não morre mais. Ou, nas palavras de Jesus, a morte já não tem mais poder sobre nós. A separação de nós com Deus, porque morte significa separação. E separação do Altíssimo. Não é separação somente da nossa alma, do nosso corpo. Não, é a separação de Deus na figura e na palavra de Deus. Morte representa a única coisa. E o desdobramento das mortes, que a gente pode assim declarar ou categorizá-las, é apenas o resultado claro e inequívoco da morte e da separação entre o homem e o Criador. Então, a morte passa a vir sobre a face da terra, na sua expressão que a gente pode ser visível. Quando um homem morre, quando uma mulher morre, então o sopro de vida que estava nele se vai. Mas a gente vê morte em casamentos, a gente vê a morte de um filho, a gente vê morte de todos quantos lados, porque há uma separação, e a separação é o princípio básico da ordem de Deus, ou melhor dizendo, da sentença de Deus sobre o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. No dia em que tu comeres deste fruto, certamente morrerás. Certamente tu vais te separar de todo bem, de toda a dádiva da minha vida. Então a gente vê no verso de número 1 até o verso de número 16, que a gente pode dizer a expressão da morte. Aquilo que paira sobre a vida humana, aquilo que cai sobre todos os homens. A Bíblia diz claramente, ou melhor dizendo, a gente tem uma clara certeza de 2 coisas, pelo menos deveríamos ter. A primeira certeza é de que a morte está sobre a vida de todos os homens. A qualquer momento eu e você haveremos de partir dessa terra. A morte é uma coisa inevitável sobre o ser humano. E embora ela seja inevitável, muitos de nós vivemos como se ela não existisse. E a gente só para pensar nela quando ela chega diante dos nossos olhos, perto da gente, através de um ente querido ou de um amigo, ou quando a gente se depara com uma situação que nós mesmos estamos perto da morte. Então ela se torna tão vívida para nós, tão realista para nós. Então a gente começa a pensar verdadeiramente: eu não sou imortal, eu vou morrer.
Essa é a primeira certeza. Mas existe uma outra certeza também nesta vida, pelo menos deveríamos ter. É a certeza que Deus, sendo Ele existente, sendo Ele todo, sem de forma alguma perder ou iniciar um processo de vida, Ele sempre existiu. Ele sabe da morte, da realidade dura que é a morte. E mesmo Ele sabendo, não impede ela de vir e nos alcançar. Mesmo tendo Deus poder para impedi-la, mesmo tendo Deus poder para barrá-la, mesmo tendo Deus poder para anulá-la, Ele não impede porque Ele mesmo deu a sua lei de que ela deveria existir desde que o homem pecasse. Se o homem pecar, a morte será o resultado, o salário do seu pecado. O pagamento pelo seu pecado será a morte. O livro de Ezequiel, capítulo de número 18, verso 4, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. E em Romanos 3, 23, ele diz que todos os homens pecaram. Então carecem da graça, ou da glória de Deus, da bondade de Deus. E se todos os homens pecaram, o que é que sobra? Todos os homens devem morrer. Romanos é bem realístico nessa posição. Sobre essas duas certezas que a gente deve ter e deve realmente, com certeza ter, paira sobre os nossos corações a seguinte pergunta, em que é uma pergunta que ela perpassa por todo ser humano. E essa pergunta, conforme a resposta que ela é dada a essa pergunta, vai surgir em nós ou esperança ou desesperança. Vai surgir em nós esperança e ânimo, ou vai surgir em nós incredulidade e amargura. E a pergunta que surge com base nessas duas certezas é: Deus me ama? Essa é a pergunta. Deus me ama? Porque se Ele me ama, por que não impede que as tragédias caiam sobre a minha vida? Se Deus me ama, por que Ele não está aqui quando a gente mais precisa? Ou melhor, porque Ele demora em vir. Acompanhe comigo. No capítulo 11, verso 1, ele diz: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Verso 2. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, ele ia enxugar os pés com os cabelos. Ele está fazendo uma antecipação daquilo que vai acontecer no capítulo de número 12. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Qual foi a pergunta dela? Ela sabe onde Jesus estava. A Bíblia declara que Jesus saiu da Judéia por causa que os judeus queriam matá-lo, e ele foi para a direção da Betânia. Betânia diferente dessa Betânia aqui. Essa Betânia é a Betânia em que João estava batizando, perto do Jordão. E dessa Betânia das irmãs de Lázaro, que é um povoado perto de Jerusalém, por volta mais ou menos de 40 a 50 minutos de Jerusalém. Essa Betânia dista da Betânia de João Batista, cerca de um dia de caminhada. Então, ela sabe exatamente onde Jesus estava, e lá Jesus estava. Ele diz assim mesmo, manda mensageiros até Jesus e diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Se Deus me ama, por que Ele não impede que as tragédias caiam sobre a minha vida? Se Deus me ama, porque Ele não está quando a gente mais precisa. Porque Jesus não estava em Betânia, Ele estava lá em uma outra Betânia bem distante deles, um dia de caminhada. E elas sabem que Jesus amava esse homem, e por ela saber, diz assim mesmo: Senhor, aquele a quem tu amas está terrivelmente doente, vem. E ele manda, o mensageiro vai, há cerca de um dia ele caminha durante um dia, e ele chega até o local onde Jesus estava. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a resposta no verso 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e a Lázaro.
No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, se tu me amas, por que tu demoras em vir-me? Por que tu não vem logo? Por que ele não vem? Acabamos de cantar uma música, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Porque tu me amas e tu ainda vem quando eu chamo, me sustenta quando eu clamo, me dizendo quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu. É aquele a quem Deus ama. E mesmo que Ele nos ama, porque Cristo Ele diz, eu te amo. Ele diz claramente, João relata, Ele amava Marta, Ele amava a irmã dela, Maria, e Ele amava Lázaro. E Maria, ela sabe exatamente que Ele amava Lázaro. Senhor, quem tu amas, vem aqui. Ele está doente. Eu sei que tu curas. Para ti nada é impossível. Os mensageiros levaram um dia para chegar essa mensagem até Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, João narra o pensamento, o que ele via na pessoa de Jesus. Ele disse, ele amava essas 3 pessoas, essa família única, ele amava. Mas mesmo sabendo que ele, Lázaro, estava doente, o que é que ele diz? Ficou 2 dias onde estava. Amado, todas essas questões a respeito de por que Jesus não vem logo, por que ele demora, por que ele não está aqui comigo na hora que está acontecendo essas coisas, isso passa pelos nossos corações e isso é inevitável, amados. E esses corações, essas perguntas ficam fervendo no nosso coração, porque a gente está clamando por uma resposta que não seria outra de ser, era para te estar aqui, Senhor. Não era para o Senhor demorar, era para o Senhor estar aqui, Senhor. O Senhor curou tanta gente que nem sabia o nome do Senhor, nunca entraste na casa desse indivíduo, passaram por meio de ti, tocaram nas tuas vestes e foram curados. Tu fizeste tantos sinais, prodígios e maravilhas, as pessoas ouviam falar de ti e falavam maravilhas, porque tu curava indiscriminadamente quem tu querias. Tu não sabia nem o nome dela de fato, nunca entraste na casa delas, nunca comeste com elas. Mas nós é diferente, Senhor. Lembra dos 10 leprosos? Chegaram só com Jesus, me dá o nome deles. Nenhum foi citado o nome. E a única coisa que foi citado, de um só que voltou, que ele era samaritano. Nenhum nome foi colocado. Mas a Bíblia diz que Marta, Maria e Lázaro, Jesus continuamente ficava nessa casa. Era um lugar de refúgio para Jesus. Era um lugar tranquilo. E a nossa angústia é exatamente essa, porque se tu não me amas, por que tu não está perto de mim? Se tu me amas, quando eu clamo, por que tu não vem logo? Por que tu não responde? Por que tu me fazes passar por aquilo que eu estou passando? Mas a Bíblia é clara, claramente que Jesus disse, e ele ficou 2 dias mais no lugar onde ele estava. Mas alguma coisa você tem que entender a respeito do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Não é porque Ele me ama ou te ama que você é capaz de manipulá-lo só porque Ele te ama e só porque eu o amo. Deus não cede às nossas palavras só por causa que Ele me ama ou Ele te ama. Ele não cede por causa e Ele não vai agir como se fosse a tua dor, fosse um motivo pelo qual Ele viesse a fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Muitas vezes a gente como pai, muitas vezes a gente faz uma dó, faz um lamento diante dos nossos filhos, para que os nossos filhos nos obedeçam ou façam alguma coisa que a gente queira. E então eles são comovidos pelo nosso coração, ou pelas nossas palavras, ou pelas nossas lágrimas, para responder positivamente aquilo que a gente deseja. Ou a gente faz isso até mesmo com pessoas que a gente ama, adultas. Então, comovidas com aquele nosso sentimento, com aquelas nossas palavras, então eles fazem exatamente aquilo que a gente quer que eles façam. Mas Deus não é manipulável pelo nosso amor, nem pela nossa dor e nem tampouco pela nossa ignorância.
Ele é Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para nós a cada instante da nossa vida. Então Ele age soberanamente, independente da nossa dor, independente da forma como a gente até mesmo acredita nele. Porque muitas vezes a gente nem consegue entender o que Deus está querendo fazer. E nem por isso Ele freia, Ele continua o seu processo. Porque existe uma coisa que a gente tem que entender, é que mesmo Deus nos amando, Ele determina cada uma dessas coisas, e cada uma das coisas, dos eventos que acontecem na nossa vida, é sim por decisão de Deus. Mas também existe uma decisão que Deus colocou sobre as nossas vidas, Ele determinou ao mesmo tempo que nós somos responsáveis por cada ato da nossa vida, cada escolha que nós fazemos. Por isso Ele há de nos julgar. Não somente Ele determina todas as coisas, mas Ele determinou que nós mesmos vamos ser responsáveis pelos atos que nós praticamos, pelas palavras que saem de nossas bocas. Nós somos responsáveis. E embora nós venhamos a fazer uma coisa ou falar uma coisa, Ele ainda assim determina cada dessas coisas para louvor da sua glória, para que no final o seu nome seja glorificado e a sua justiça seja exaltada, e nós venhamos reconhecer que Ele sempre foi misericordioso, gracioso e compassível para conosco. Nesse sentido, quando Jesus ouve essas palavras, Ele entende uma coisa. E a coisa que Ele entende é: o que Deus, Pai, o que Tu queres que eu faça? Porque esse é o caminho que Jesus faz. Jesus amava eles. Amados, não pense que Jesus não amava. Jesus amava esses três. Ele amava Lázaro. Mas Ele sabe de uma coisa: eu só vou fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só vou falar aquilo que eu ouço o Pai falar. O que eu ouço eu falo. O que eu vejo o Pai fazer eu faço. Do contrário, eu não ajo. Eu permaneço. E Ele não viu o Pai se mover até lá. Ele não viu o Pai. Ele viu o Pai fazendo o que Ele haveria de fazer, mas não no tempo que Marta e Maria esperavam. Então a Bíblia diz exatamente isso, que não são as dores dos homens, nem tampouco as ameaças que vão fazer ou deixar de fazer Jesus agir. Acompanhe comigo no verso de número 7, ele diz: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Ora, se ele vai voltar para a Judeia, eles sabiam de uma coisa: Senhor, a gente fugiu de lá para que eles não te apedrejassem, não te matassem. O Senhor vai voltar para lá? Irmão, não é a ameaça que impede que Cristo vá fazer o que Ele tem de fazer, porque Ele sabe de uma coisa: tudo tem um tempo e uma hora determinada para cada coisa nessa terra. Independente da maldade humana, como eu falo, a responsabilidade do homem é uma, e Ele age, Deus age consoante a essa mesma responsabilidade, de maneira que quando Ele determina uma coisa que é a segundo a sua vontade, ainda assim um homem faz aquilo que ele quer fazer. A Bíblia diz que Deus determinou que Jesus morresse pela mão de pecadores, pelas minhas e pelas suas. Mas todos nós somos responsáveis por esse sangue, porque o que Ele determinou que o Filho assim fizesse, os homens queriam matar esse Filho. E por isso, agora os homens são responsáveis. E em sabendo disso, os discípulos disseram: mas Senhor, a gente acabou de voltar de lá e já estava querendo te apedrejar, tu vais voltar para lá? Disse. E a resposta de Jesus é: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. A primeira citação que Jesus diz é exatamente isso: o dia não tem 12 horas? Ou seja, existe um tempo para tudo nessa vida, amados. Existe um tempo em que a gente deve caminhar, mas o dia em que o dia acabar, ou seja, a morte chegar, não tem mais o que fazer. Então vamos fazer aquilo que é necessário ser feito. E no tempo de Deus, não no nosso tempo, não no seu tempo, mas no tempo exato de Deus. E isso é uma virtude que Cristo tem de nos ensinar dia após dia, saber o tempo certo de cada coisa. E quando Ele disse: agora vamos, e não importa as dificuldades, não importa se as ocasiões ou as situações são as mais favoráveis, não importa isso. Se é isso para você ir fazer, faça.
Não demore, não retardes, porque esse é o tempo. Mas, Senhor, não está tudo muito certo, não está tudo muito ajeitadinho, tem cheio de buracos e falhas. Ou melhor, tem pessoas ainda que são contrárias a nós e não vão rejeitar a gente, já estão hostis a gente. Não importa, esse é o tempo. Vai fazer o que Deus manda você fazer. Só que nos versos número 11 ele diz, nosso amigo, ele começa a explicar, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Entende? Porque muitas vezes Deus tem que repetir coisas para nós que são bem claras e eles não conseguem entender, ou nós não conseguimos entender. Às vezes as coisas estão tão claras e ainda assim ele diz, mas se ele está dormindo, então está bem. Porque doente que dorme, ele vai ser restaurado, porque o sono é restaurador. Se existe uma coisa que prejudica a vida e a saúde humana, é quando a gente está doente, a gente nem consegue dormir. E se a gente não consegue dormir, as coisas vão ficando cada vez piores. Eis a razão porque um médico, ele traz o coma para a vida de uma pessoa. Para ver se tenta, através do sono, que a gente pode dizer, imputado, colocado, forçado, o corpo reage melhor. Essa é a razão, porque quem dorme melhora. Mas se a gente não consegue dormir, o corpo vai cada vez piorando. Só que os discípulos olharam e disseram, mas se ele está dormindo, então ele melhorou, aquela doença era fraquinha, não precisava muito de alarme, não. E então Jesus ele responde e diz claramente assim, por isso lhe disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não estar lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Ele só entendia uma coisa, já que a gente vai para lá para morrer, ele vai para morrer, então todo mundo vai morrer também. Vamos lá para morrer, vai todo mundo morrer. Como se ele dissesse assim mesmo, disse, a gente está junto contigo para o que der e vier. Só que eles não entendem que Lázaro morreu e que ele estava indo para lá para trazê-lo de volta à vida. Só que Jesus ele coloca um ponto. Eu estou contente por não ter estado lá em Betânia, para que vocês creiam. Que Jesus ele começa a dizer para nós a respeito de uma outra vida, de uma outra família que diz respeito a Jesus e ele, aquelas 3 pessoas. Ele olha para os seus discípulos e diz, eu me alegro por eu não estar lá naquele dia em que Lázaro morreu. Porque se eu estivesse lá naquele dia onde Lázaro morreu, vocês todos estariam lá comigo e a fé de vocês não seria aumentada. Vocês não creriam da forma como eu quero que vocês creiam em mim, que sou a ressurreição e a vida. Porque o que vocês têm e ainda irão passar, que vocês ainda irão passar por meio do meu nome para pesar de vocês, para a tribulação de vocês, para a perseguição que cairá sobre a vida de vocês, é necessário que vocês creiam em mim como a ressurreição e a vida. Tenham plena certeza para que a morte não seja mais um terror para a vida de vocês, a ponto de vocês quererem não mais e de forma alguma negar o meu nome. Quando um problema se dá sobre as nossas vidas, amado, eu quero que você pense uma coisa. O problema não é teu. A resposta também que vai vir não é só para você. Porque se a resposta do problema fosse só para você, então o problema seria só teu. Mas a resposta desse problema, a Bíblia diz que Jesus, Ele amou, Ele teve prazer de não estar ali naquele meio por causa de outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem receber aquilo que Ele iria fazer com a sua vida. E é isso que Deus Ele trata com as nossas vidas. Nós somos um corpo, e quando a tua bênção chega, nós nos alegramos. Quando a tua dor chega, também nós nos entristecemos, porque somos somente um corpo em Cristo.
E então o propósito que Deus faz e a atingir ou determinar cada coisa nas nossas vidas repercute com toda a comunidade daqueles que são verdadeiramente aliançados com Deus. E é nesse sentido exatamente que ele se alegra por ele não estar lá, porque a vontade dele era estar lá. Porque se ele estivesse lá, sabe o que aconteceria? Ele nem morreria, ele curaria assim. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, ele entrou na casa, estava com muita febre, ele impôs a mão, ela foi embora, repreendeu a febre e ela já passou a servir todos eles. Ou seja, talvez fosse para a morte aquela doença, a gente não sabe, mas só sei que acabou a morte ali mesmo, ficou somente como uma febre. E Cristo não queria fazer isso. Ele sabia que a morte vinha para a vida de Lázaro. E ele recusou-se, não por sua vontade, mas pela vontade do Pai. Eu vou ficar aqui, por causa de vocês, o Pai quer. E aqui a gente tem que entender que não é por causa que o nosso entendimento é fraco que Deus vai impedir de fazer alguma coisa, que as nossas compreensões não são corretas, que Deus impede de agir da forma como Ele quer agir. Para que todas as coisas venham realmente contribuir para a vontade de Deus e para a glória de Deus e para o nosso bem no final, é porque todas as coisas contribuem para o bem no fim das contas, para nós mesmos. Então ele diz exatamente isso, lembre-se sempre de uma palavra, porque Jesus veio a este mundo, a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para trazer filhos à glória de Deus. Foi essa a razão, Deus não tinha filho, tinha um único filho. E ele disse, eu quero filhos, e a Bíblia é clara que Jesus foi enviado para trazer filhos. João capítulo 1, logo no capítulo 1, ele diz exatamente, todo aquele que creu no seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornar filhos de Deus. A razão pela qual Cristo veio ao mundo é para trazer filhos a Deus, a sua glória. E quando Deus, no caso Cristo, ele vai ressuscitar Lázaro, todos aqueles vão entender que ele era o Filho de Deus, realmente aquele que é o Filho de Deus. Com isso, e por causa disso, se os homens creem, eles se tornam filhos de Deus, são salvos, porque receberam o poder do Cristo de Deus. A segunda parte do capítulo agora vai se tratar da ressurreição de Lázaro. A partir do verso 17 até o verso de número 44, Jesus começa a expor o triunfo dele sobre a morte, porque isso é apenas um prelúdio a respeito do que ele haveria de fazer com cada um de nós. No verso de número 17 ele diz assim mesmo, ao chegar Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, cerca mais ou menos de 50 minutos de andada. E muitos judeus vinham até esse vilarejo, até esse povoado, para visitar Marta e Maria, para consolá-los por causa da perda do seu irmão. Quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi se encontrar com ele, mas Maria ficou em casa. Amados, esse povoado, que é bem pequeno, Jesus irá durante a sua última semana em Jerusalém. Toda vez que ele vai no templo, durante um espaço de uma semana, desde a sua entrada triunfal, ele sai de Betânia para a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra na entrada triunfal de Jerusalém, é aclamado como rei, depois ele ensina em Jerusalém, ele sai de Jerusalém, quando ele sai do templo, sai da cidade, ele parte de novo para essa casa, ele vai ficando nessa casa durante o seu espaço, durante uma semana inteira, todos os dias, e aflições e perseguições que acontecem no templo, o campo de lugar onde Cristo ele vai descansar, ficar em paz, é na casa desses 3 irmãos, Marta, Lázaro, ou Marta, Maria e Lázaro. Betânia significa casa dos figos ou casa dos pobres. Oh, quão graça é essa de o Cristo não ficar na casa de um rico, mas ficar na casa de quem? Dos humildes, dos necessitados, daqueles que realmente querem, porque era exatamente isso. Betânia vai significar na história de Israel, ou na história da igreja, como uma qualidade, ou associado com as palavras de gentileza, compaixão e generosidade, e é isso que Cristo ele encontra nessa casa.
E agora, João ele relata que quando Jesus chega, Lázaro está morto 4 dias. Um dia o mensageiro foi até Jesus. Jesus permanece mais 2 dias, 3 dias. E mais um dia Jesus volta à cidade de Betânia, 4 dias. Ou seja, quando os mensageiros saíram para dizer que Lázaro estava doente, ele tinha morrido. Jesus já iria ressuscitar um morto, não seria um doente que ele iria curar, ele já iria ressuscitar um morto. Só que agora Jesus não quer ressuscitar um morto, ele quer ressuscitar um morto onde não há possibilidade nenhuma de ressurreição. Porque aquele que morre 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, talvez até um dia, pode dizer assim, é porque ele estava só dormindo, ou ele tinha entrado num coma profundo, ou ele tinha tido uma apneia assim do sono, e que os sinais vitais acabavam completamente, não dá para perceber que ele está vivo. A Bíblia diz que foram 4 dias para que o estado de decomposição do corpo estivesse completamente acelerado. E o cheiro e o mau cheiro do corpo, como um corpo explodido, que a gente pode assim dizer, estava diante de todos e era inegável. Então, quando Jesus chega, as perguntas agora que foram antes relatadas, antes de Jesus vir, quando Jesus chega, o que é que eu vou fazer? Vou fazer as mesmas perguntas. Então Marta disse, a Bíblia declara que Jesus chegou, e quando ele estava próximo, ele nem entrou no povoado, Marta saiu correndo, olha, Jesus está lá, e ela parte. Quando ela parte, ela chega na entrada do povoado. Jesus diz assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, isso não é uma pergunta de alguém que não confia em Jesus, de alguém que não acredita que Jesus o ama, ou de alguém que não acredita que Jesus tem poder. Essa é uma pergunta de um inquérito, uma inquisição, dizendo assim mesmo, por que tu não fizeste isso? Por que tu não está aqui? Qual foi o teu problema? É isso que essa Maria, ou a Marta está dizendo. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Marta. Por que tu não veio? A gente te chamou, por que tu não estava aqui? Quantas vezes tu passou nessa casa e ficou conosco e a gente não te traz? O que faltou para ti, Senhor? Será que a gente te desagradou de alguma maneira para que tu não estivesse aqui? Quantas perguntas há no nosso coração quando alguma coisa não acontece da forma como a gente quer, amados? Então a gente não mais volta-se para o Senhor com brandura, mas com raiva. E ela diz, todavia, sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, embora ela diga que, e repreenda o Senhor por não estar lá, ela diz, eu sei que ainda assim tu tem o poder de fazer qualquer coisa. Ainda que ela não pense que o seu irmão será ressuscitado, ela só diz, eu estou te repreendendo porque eu sei que tu pode fazer qualquer coisa. Verso 23, ele diz, Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Naquele último dia, no derradeiro dia, em que eu também, minha irmã e todos nós que estamos aqui, iremos morrer. No dia da ressurreição, quando tu declarar, todos os mortos hão de ressuscitar. Naquele dia, naquele último dia, vai haver a ressurreição de todo mundo. Ei, Jesus diz, você não está entendendo as coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá eternamente. Essa é uma palavra do Deus eterno, para que Marta ouça, para que os discípulos ouçam e saibam quem está diante deles. A Bíblia diz que o nosso último inimigo, o nosso último adversário será vencido, é a morte. O autor de Hebreus diz que a morte, Satanás nos colocou num império, nesse medo, um terror da morte.
todos os homens caíam apavorados e fugiam da morte, porque não tinha como escapar, não sabe o que vai acontecer depois da morte. Será que vai ter uma outra vida? Será que não vai haver? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Eles estão atormentados, pois não sabem a respeito daquilo que vai acontecer após a sua morte. Só sabe de uma coisa: a morte vai me tragar. E aqueles que estavam completamente apavorados e atormentados pelo terror da morte, a Bíblia declara que Jesus morreu e nos libertou desse período, nos libertou dessas garras, porque Ele nos faz exatamente aquilo que Deus determinou que Ele viesse a fazer: perdoar os pecados e trazer unidade, a aliança entre o homem e Deus, de maneira que não houvesse mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso ele disse: todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá eternamente. Quando ele termina de dizer isso, ele dá uma palavra para ela: você crê nisso? Você crê nisso? Porque não adianta nada a gente viver nessa terra e entrar numa igreja e ouvir um sermão de um homem, seja lá quem é que for, ou abrir mesmo as escrituras e ler as escrituras e muitas vezes até chorar, porque existem alguns textos que são extremamente belos, extremamente bonitos, extremamente emocionantes, como se fosse um drama talvez de um cinema em Hollywood. Mas como um filme que a gente olha e vê e é tudo muito bonito, como um Titanic da vida, e talvez a gente se emocione e chore. A gente sai do cinema, enxuga as lágrimas, está comendo uma pizza, está rindo, está brincando e já se foi. Porque as Escrituras dizem que eu sou a ressurreição e a vida. Tu crê nisso? Porque se tu crê nisso, toda a tua vida vai mudar e uma vida de esperança vai ser brotada no teu coração. Marta não sabe disso, Marta não entende, ele entende que vai ter um último dia de ressurreição. Vai ser aquele último dia, mas e hoje, e agora? O que vai acontecer? Presta atenção, amados. Não importa se naquele momento em que tu mais precisava, tu não conseguiste enxergar o Deus, mas agora Deus está diante de você e a gente está pensando ainda no futuro, como se tudo estivesse terminado e perdido e Deus não pudesse fazer mais nada. O Deus que tu desejava tanto que estivesse naquele dia, Ele está agora diante de você. E Ele diz: crês tu nisto? E ela responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Uma declaração precisa, uma declaração exata, uma declaração e uma manifestação de fé maravilhosa, como estava ensinando o discipulado, uma profissão de fé. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo, aquele que é capaz de restaurar todas as coisas, aquele que vai mudar tudo. Então, depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte, lhe disse. Ela deixa Jesus na frente do povoado, é como se a gente estivesse na entrada da cidade de Alto Paraíso. Jesus estava na entrada ali, naquele pórtico lá, né? Como é o nome daquele negócio? Disco voador, né? Um disco voador. Ficou ali Jesus no disco voador, ali pertinho. Ela corre para a sua casa, vai até Maria, tem muita gente consolando ela, chama Maria à parte e diz assim: Maria, o mestre está lá fora, na entrada da cidade. Ele está te chamando. A Maria parte em direção ao Senhor. E agora novamente existe uma outra pergunta, e é a mesma pergunta que Marta faz. Ao ouvir isso, Maria levanta-se depressa e vai ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual foi a diferença da pergunta dela para sua irmã? São as mesmas palavras, igualzinha, sem mudar nem tirar nada.
se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz, quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. A pergunta de Maria, Cristo não responde. Sabe por que ele não responde? Porque a pergunta de Maria não é uma pergunta de um inquérito, irmão. Não é uma pergunta de uma repreensão. É só a certeza de que Deus, se tu tivesses aqui, realmente Ele não teria. Ele não está culpando, ela não está culpando Ele. Nem está dizendo, porque tu não tiveste, porque tu te atrasou. Não faz isso. Tu és um Deus soberano, tu sabe o que é melhor para nós, tu sabe o que era o melhor para o meu irmão, tu sabe o que é melhor para a minha casa, para a minha família. Mas obrigado, pelo menos tu está aqui. Mas eu sei que se tu tivesses, meu irmão não teria morrido, mas obrigado, tu está aqui. Por isso o Senhor não faz nenhuma pergunta, Ele olha o choro e a dor de Maria e diz assim mesmo. E não somente o choro dela, Ele olha para os outros que saíram correndo porque achavam que ela ia voltar para o sepulcro para chorar lá. E Ele diz assim mesmo, Ele olha a dor e o choro de cada um deles e diz assim mesmo, Ele se comove, amados. Não pensa que a tua dor é indiferente a Deus, irmão. Deus não é indiferente. A Bíblia diz, o profeta diz, em toda a sua dor o Espírito do Senhor se entristeceu, amados. Lembre-se, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Como aquilo que me dói não vai doer em Deus, amados. Como os meus pecados, por mais pesarosos e odiosos que sejam para Deus, Ele sabe que no final os nossos pecados já é um juízo contra nós mesmos, porque nós não nos satisfazemos com eles. Pensa num viciado. Pensa num homem que o desejo dele é se drogar, seja a cocaína, seja o álcool, seja a pornografia, seja o sexo, não importa. Ele sacia o seu desejo e no final o que ele tem? Está um vazio, eu preciso de mais. Ele vai mais e mais e mais e mais, e tudo é um juízo para ele. Ele nunca para, ele nunca retrocede, ele nunca diz, acabou, isso está me destruindo. Deus, Ele está olhando esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, não importa, irmão. E Ele sente a dor. Nossa, Ele sentiu a dor de Maria. Ele sentiu a dor daqueles que amavam seu irmão Lázaro e que vieram para consolar Maria. E a Bíblia diz que ele se perturba na sua alma. E então, ele faz uma pergunta para Maria. Onde colocaram? Perguntou ele. E ela diz, vem e vê, Senhor. Ela não aponta, irmão. E é isso que é importante nesse relato. Ela pode dizer, olha, é bem ali, Senhor, vai lá. Não quero nem ir, mas vai lá, é nessa direção. Mais uns 3 passos, né, na saída aqui, vai ter um cemitério para a gente, o cemitério da nossa família, é lá que a gente colocou numa gruta. A pedra está rolada, está fechado lá, porque já tem 4 dias de morto. Vai lá, está para ali, vai lá ver. Ela disse, não, vem e vê. Quando Deus te perguntar alguma coisa, quando Deus exigir alguma coisa da tua vida, mostra para Ele você mesmo. Não aponta para Ele. Como Ele disse para o cego, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Mesmo Jesus diante de um cego e tudo que ele queria era ver, ele mesmo assim, ele diz, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, Senhor. Porque pode ser que aquilo que a gente olha nos olhos das pessoas e na necessidade que a gente acha que as pessoas têm, talvez seja isso que elas tenham de fato e queiram de fato. Mas os nossos olhos nos enganam com as aparências. E aquilo que a gente deseja não é aquilo que os homens acham que a gente precisa. Então é necessário que a gente tenha que mostrar e dizer claramente para o Senhor o que nós queremos. E a Bíblia diz que quando ela disse isso, levaram até lá e Jesus chorou. Ele chorou. E o resultado de Jesus chorar, porque manifesta algo precioso. Então os judeus disseram, vejam como ele
o amava. Agora todo mundo tem certeza de que aquele que podia fazer todas as coisas e que faz todas as coisas conforme o seu desejo e com todo o seu prazer, ele amava Lázaro. O choro de Jesus mostra que ele o amava. Então alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego 3 meses atrás, ou melhor dizendo, 1 ou 2 meses atrás, ele tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Não poderia ter impedido que este homem morresse, por quê? Porque era uma doença fraquinha. Mas um cego de nascença, um milagre extremamente e infinitamente maior. Então ele diz, Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tiraram a pedra. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois estar ali há 4 dias. Jesus disse, não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Esse é um ponto importante para nós entendermos que tudo que Deus faz é sempre para a glória, e nós precisamos entender que quando Cristo vai até nós, existem algumas coisas que devemos realmente remover da nossa vida. Uma vez que Ele nos ensinou e uma vez que a gente confia nele, a gente tem de ter fé nele, não colocar impedimentos ou desculpas para aquilo que Deus quer fazer. Mas Senhor, já está morto 4 dias e está fedendo, Senhor. Não quero ver meu irmão assim. Eu não quero ter pelo menos essa última imagem dessa forma. A gente tem que entender que Deus ele faz todas as coisas conforme o seu desejo. E que às vezes, por vezes, quando Ele quer fazer um grande milagre nas nossas vidas, Ele tem que levar a nossa compreensão verdadeiramente a entender quem Ele é. Então Ele retruca e disse, eu não te disse, se tu crês, tu vai ver a glória de Deus. Aí ela dá ordem, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Dizem que a melhor exposição a respeito de por que Jesus falou não somente isso, vem para fora, mas disse exatamente somente o nome dele, Lázaro, vem para fora. Charles Spurgeon diz, e talvez seja a resposta mais confiante que a gente tenha, mais certa que a gente tenha. Ele chamou Lázaro para fora, porque se ele dissesse, vem para fora, todos os que estavam mortos viriam para fora. Porque não há limites para a ressurreição de Cristo. Porque um dia a sua voz vai bradar e todos os que estiverem mortos ouvirão nos seus sepulcros, ainda que não estivesse nem o pó deles, voltarão à vida. Mas Cristo tinha que ressuscitar apenas um homem, e esse homem era Lázaro. Ele se dirige a Lázaro e ele vem para fora. E Lázaro é colocado para fora, como um morto agora vivo, totalmente em mortalhas. Ele diz, tirem as faixas desse homem, deixem-o ir. E este é a exposição clara de que um dia Cristo há de nos trazer a vida. Esse é o resultado claro e a prova clara que Cristo ele vai nos ressuscitar num dia. Mas ressuscitará aqueles que creram de fato e de verdade que Ele é a ressurreição e a vida, o Cristo, o Filho de Deus. A última parte do texto fala do efeito desse milagre. O que se espera de um milagre tão grandioso como esse? O que deve se esperar de um testemunho como esse, ao chegar o relato deles e de todos que ouvissem esse relato? O que se espera? O que se requer ao se ouvir um tal testemunho como esse, um tão grande testemunho como esse? Há 2 efeitos, um positivo e o outro negativo.
Versos 45 a 57 diz exatamente, o primeiro positivo é de 45 a 46, que é confirmação da fé dos discípulos. Verso 45 diz, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Uns creram e outros apenas ouviram, não creram nem duvidaram e ficaram assim, vou contar para os judeus, vou contar para os principais, eu vou contar para os líderes religiosos, o que esse homem está fazendo? E então a gente tem o segundo lado, o negativo. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, ou seja, o órgão máximo da vida religiosa e da vida social de Israel. Vamos deliberar a respeito deste homem chamado Jesus. E então a pergunta que eles dizem, o que estamos fazendo? Perguntaram. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. O que esses homens estão se importando? Eles estão se importando que esse homem seja o Messias? Ou eles estão se importando com as suas posições, com os seus privilégios, com os seus prazeres, com tudo que tem? Verso 49 diz, no entanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, vocês não sabem nada. Não percebe que é melhor que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? João explica o que ele diz. Ele não disse isso de si mesmo, mas como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los em um só povo. Assim, daquele dia em diante, resolveram matá-lo. Qual é o lado negativo? Um grande milagre da ressurreição e a vida deseja-se também, não vida, mas morte. Entende por que as pessoas, quando Jesus é apresentado a alguns, e é apresentado para ser vida, as pessoas rejeitam, sabe por quê? Porque eles querem a morte. E se Cristo não mudar o coração deles, eles descerão ao inferno dessa forma. E só lá entenderão a verdade que sempre esteve diante dos seus olhos. Ele morreu por mim, mas eu o rejeitei. Eu amei mais a mentira, a morte, a injustiça, do que eu tive amor pela verdade. Com o resultado disso, esse desfecho foi tão grande, e um milagre tão estonteante, porque ele era 50 minutos de Jerusalém. 50 minutos de Jerusalém é uma andada muito... É 3 quilômetros, amada, mais ou menos 3 a 4 quilômetros. 3 a 4 quilômetros, o pessoal fica andando aí, rapidinho chega. E por que isso é tão importante? Porque Jerusalém é o centro de toda a religiosidade. E quando uma pessoa com 50 minutos chega em Jerusalém para fazer qualquer coisa, ela conta esse milagre, o que é que essa pessoa diz? Onde é que fica? Betânia, aqui do lado, eu vou lá ver. Eu quero ver com meus próprios olhos se esse homem realmente estava morto. 4 dias. As caminhadas e as caravanas para vir Lázaro era muita gente. E por isso o Sinédrio para e diz assim, se a gente deixar esse homem continuar fazendo esses sinais, todo mundo vai acreditar nele, porque ele faz uns sinais milagrosos, tão exuberantes que não dá para contar, não dá como negar. Porque quem disseram para nós que ele fez esse sinal, estava presente. Mas eles não acreditaram. Por isso vieram contar para nós. Para ver se a gente daria chanceler, ou chancelava exatamente. Não, realmente ele é o Messias. Agora ele é o Messias. Pode acreditar e pode falar. Vocês não serão mais expulsos da sinagoga. Era isso que aqueles homens viriam. Será que agora eu posso acreditar nele? Amados, a Bíblia diz que por essa razão, verso 54, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos.
Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a Jerusalém, a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudesse prendê-lo. Jesus não vai aparecer mais publicamente em Jerusalém. Ele só volta para Jerusalém na sua última semana, a semana da entrada triunfal. E então ele sai e volta para Betânia, entra e sai em Betânia, até ser morto em Jerusalém. E detalhe, Jesus se levanta e vai, e ressuscita, e volta para Betânia, e na Betânia ele se eleva aos céus. Porque era um lugar onde testemunharia a ressurreição e a vida. Eu estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Incline sua cabeça.